eu já tenho afirmado isso aqui, vou continuar afirmando quantas vezes forem necessárias. Nenhuma religião salva, transforma, liberta o homem, não é? A gente já sabe disso. Somente Jesus Cristo tem o poder de transformar-nos de dentro para fora. Religião, ela estabelece critérios, normas, regras, preceitos, doutrinas, em que você vai obedecendo a estas regras e se conformando ou sendo conformado ao padrão, ao perfil, ao modelo daquela religião. Jesus Cristo veio para nos libertar, inclusive, de toda religiosidade. Ele nos liberta das doutrinas, das regras, dos preceitos, dos ensinos humanos e nos coloca numa condição espiritual, uma vez regenerados, nascidos de novo, uma vez que nós experimentamos a graça transformadora, libertadora da parte do nosso Pai amoroso. Ele nos conduz agora pelo seu Espírito Santo a sermos ensinados nos princípios da sua palavra. Daí a importância de sempre estarmos fundamentados na palavra, porque o próprio Jesus disse que quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós colocamos em prática a palavra de Deus, e a colocamos em prática, nós experimentamos a firmeza, de modo que venham as tribulações, as provações, as tentações, as adversidades, as lutas, ainda assim, diante destas, nós seremos mantidos, nós seremos guardados, sem vacilar, sem cair. Por quê? Não por nós, mas pelo poder da palavra de Deus, que, como diz o escritor aos Hebreus, ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta o universo, ele sustenta o sol, a lua, as estrelas, ele sustenta todas as coisas e ele nos sustenta também. Isto é o que? Graça. O que é graça? É favor imerecido. É por isso que ninguém pode fazer nada para alcançar graça, gente. É incoerente. Como é que eu posso fazer algo para alcançar o que é de graça? Se é de graça, eu não tenho a capacidade de exercer nada para alcançar, eu preciso simplesmente receber. Salvação é pela graça, é dom, é dádiva, é presente de Deus para você e para mim. Santificação é pela graça, é um processo que Deus nos leva a cada dia para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E este crescimento, ele nos aperfeiçoa, nos molda, nos forma, além de nos libertar e transformar, não reformar. Cristo não reforma as pessoas. Cristo transforma o homem. E nesta transformação, ele nos faz morrer para a velha vida, para o pecado, dando-nos agora um novo espírito, uma nova vida, uma nova mente, um novo coração. E agora, esta nova natureza que ele nos oferece, ela é capaz de receber o aperfeiçoamento. Então, ele nos liberta, nos transforma e nos aperfeiçoa à imagem do seu Filho Jesus, colocando em nós o quê? O caráter de Cristo, que eu gosto sempre de ter a referência do caráter de Cristo com o fruto do Espírito. Eu acho que é uma coisa muito ligada, está muito próximo ali, é uma característica, o caráter de Cristo, né? A Bíblia diz que nós devemos ter os sentimentos, as emoções, as atitudes que houve em Cristo Jesus. Então, ele trabalha no nosso caráter e trabalha nas nossas emoções, na nossa personalidade. Tudo isso ele faz pelo seu poder da sua palavra, do seu Espírito Santo. E veja que interessante, é pela graça, não é pelo meu esforço. A minha dedicação, ela vem da minha consciência, da minha necessidade. É diferente. Por exemplo, se você ainda não fez o seu de jejum, se você ainda não tomou o seu café da manhã, e se você não tem o hábito de tomar um bom café da manhã, mas em algum momento do dia, você fará uma refeição, se não foi agora pela manhã já,
mas você fará uma refeição para sustentar, para te dar energia, para te dar força, vigor. Então você se alimenta, você toma água para hidratar o seu corpo e para alimentar todos os seus órgãos, é importante tudo isso. Da mesma forma, a minha consciência me leva a entender que para eu ser alimentado, para eu estar alimentado na minha vida espiritual, emocional, olha só, não é só espiritual. Os crentes perderam este conceito depois do neopentecostalismo, já perderam um pouco lá no catolicismo e isso agravou-se depois no neopentecostalismo, porque os cristãos, de uma maneira mais abrangente, perderam o conceito e a ideia de que nós somos espírito, alma e corpo. Não é só ser espiritual, é ser também emocional, equilibradamente, com os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, o caráter de Cristo em nós, manifestado no fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio, estas coisas vão nos conduzir agora no aperfeiçoamento das nossas emoções e sentimentos, tornando a nossa mente uma mente renovada, que diz a Bíblia, é a mente de Cristo, e ao mesmo tempo diz que esta mente é levada em obediência, cativa, submissa à vontade de Cristo. Então é Cristo em nós, operando sua própria vida através de nós. É por isso que a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. É por isso que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ele estava com vocês aqui, presente com vocês na minha pessoa, mas agora ele estará em vós. É aí que é a diferença da velha aliança e da nova aliança também. Uma das diferenças é que na velha aliança o Espírito Santo visitava e usava e capacitava as pessoas para fins específicos. Na nova aliança, olha a diferença. O Espírito Santo habita dentro de nós, não para fins específicos, mas para viver a vida ressurreta de Cristo em nós. É por isso que nós nunca, jamais seremos abandonados, porque Ele, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, a Trindade, habita dentro de nós. Disse Jesus, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, habitação. Então, esta vida de Cristo, a vida do próprio Pai, habitando dentro de nós, revelada e manifestada, sendo aperfeiçoada pela presença do Espírito Santo, nos conduz em todo o tempo a uma vida de santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Daí a importância de estarmos firmados na palavra, sempre. O Salmo de número 119, eu comecei a compartilhar com você desde o início desta semana alguns trechos deste salmo tão lindo, que alguns dizem que foi escrito por Davi, outros por Esdras, outros por Daniel. Não há uma definição, vamos dizer assim, clara, não se escreveu o salmo de Davi ou qualquer outro, mas enfim, o que eu entendo ser de suma importância é que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de discernir o nosso espírito, de dividir, o nosso espírito, alma e corpo, e de discernir as nossas intenções, pensamentos e motivações do nosso coração. E é por isso que a palavra de Deus tem o poder de nos santificar. Santifica-os na verdade, disse Jesus em João 17:17. A tua palavra é a verdade. E a nossa esperança e expectativa e a nossa perseverança sempre deve estar firmada na palavra. Eu sou extremamente favorável e busco os dons espirituais, principalmente de profetizar. Eu amo orar em línguas, eu amo experimentar o sobrenatural de Deus, com seus milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Tudo isto eu amo experimentar, desejo experimentar a cada dia, mas eu nunca posso firmar a minha vida, a minha esperança nestas experiências sobrenaturais. Por quê? Porque os sinais, as maravilhas, os prodígios e tudo que há pode passar.
mas a palavra de Deus permanece para sempre. As minhas experiências, elas podem, inclusive, em um nível sobrenatural, místico, me enganarem, ou eu deixar-me levar pelos meus sentimentos e emoções. Mas todas as vezes que eu voltar-me para a palavra, ela já está definida, determinada, estabelecida. Então, se você e eu devemos nos firmar em algo, deve ser na palavra de Deus. Todas as nossas experiências devem ser firmadas, alicerçadas, baseadas, avalizadas pela palavra de Deus. Os teus testemunhos, diz o Salmo de número 119, versículo 111, eu vou ler alguns versículos com você, para que a gente possa refletir melhor sobre a importância da firmeza na palavra de Deus. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, olha que legal, é aquilo que eu recebo e que permanece, são a alegria do meu coração, ou seja, a palavra, a lei, os preceitos, os testemunhos de Deus trazem não só a firmeza permanente, uma herança permanente, como também elas produzem na minha alma, no meu coração, a alegria. E é por isso que o salmista diz: eu dispus o meu coração a cumprir, a obedecer os teus decretos até o fim. Olha que coisa tremenda e maravilhosa, gente. Uma decisão, sabe? A gente tem que encarar as coisas de maneira mais realista e simples. Cristianismo é uma decisão. Viver para a glória de Deus é uma decisão. Viver em obediência à palavra de Deus é uma decisão. Eu decido. Eu não quero amar todas as pessoas. Eu não quero servir todas as pessoas. Eu não quero perdoar todo mundo. Eu não quero repartir. Eu não quero distribuir os meus bens. Eu não quero. São sentimentos meus, humanos. Isso está em segundo plano. O que manda, o que determina a minha vida, além do meu querer, além dos meus sentimentos, além das minhas emoções, eu tenho vontade, eu tenho sentimento, eu tenho querer, eu tenho desejo, mas tudo isso está submetido, ou deve ser submetido, à palavra de Deus. Que a palavra de Deus, o próprio Deus é o verbo, é a palavra. Quando eu me submeto à palavra, eu estou me submetendo a Deus. Dizer que eu amo a Deus, dizer que eu tenho um relacionamento com Deus e não obedecer a sua palavra é incoerente. Eu dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei minha esperança. Olha isso aí, gente. Salmo 119, 114. Tu és o meu abrigo e o meu escudo. Nós estamos dizendo: Senhor, tu és aquele que me protege, tu és o meu abrigo. Abrigo é lugar de proteção em meio às adversidades. Abrigo não é só no sentido de estar, não. É lugar de refúgio, é escudo. Abrigo e escudo é momento de guerra, é momento de ser defendido. Ele é o meu abrigo, o meu escudo. Quando os meus inimigos me atacam, o Senhor é o meu abrigo, Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza. E na tua palavra, de novo, olha aí, Salmo 119, 114, e na tua palavra coloquei minha esperança. Eu espero, veja, meu irmão e minha irmã, não no que eu sinto, não no que eu vejo, não no que eu desejo, não no que eu acho que tem que ser. Eu espero na palavra de Deus. Conforme a palavra diz, eu vou me submeter à palavra, minha esperança. E quando eu tenho esperança, eu pratico a perseverança. Sustenta-me segundo a tua promessa. Salmo 119, versículo 116. E eu viverei. Olha quem me sustenta. Sustenta-me segundo a tua promessa, a tua palavra. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me fortalece, é Ele quem me guarda, é Ele quem me renova, é Ele quem me dá alegria, é Ele quem me dá esperança, é Ele quem me dá fé, é Ele quem me dá perseverança, é Ele quem sustenta a minha mente, é Ele quem renova a minha mente. Tudo isso é pela graça. E eu viverei. Não permitas que se frustrem, não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Nossa esperança está no Senhor. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A palavra do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor ela é agradável, a palavra do Senhor ela traz paz, ela traz descanso.
Olha este versículo, eu nunca tinha parado para observar de forma mais detalhada. Salmo de número 119, versículo de número 130. Olha que interessante, eu fui perceber este versículo. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Gente, eu vou repetir para você. A revelação, há outras traduções, como a NVI, diz a explicação, mas eu gosto dessa da Almeida, essa revista aqui, porque fala assim: a revelação das tuas palavras esclarece, traz clareza. Clareza é aquilo que traz luz. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Isso é tremendo. A gente ouviu agora há pouco a música do Carlinhos Félix, aonde está a honra dos orgulhosos, dos soberbos. A sabedoria habita com os humildes. A sabedoria, disse Jesus, Deus, graça te dou. Ele agradeceu a Deus, porque ocultaste, escondeste estas revelações, estas coisas maravilhosas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos e humildes. Tremendo isso, não é? E quantas pessoas estão estudando e discutindo e brigando e criando polêmica, teologia para lá, teologia para cá, linha daqui, linha dali, pai, tá. Aí Deus fala assim: olha, é só você ficar com a palavra que a revelação virá. E a simplicidade é a base do cristianismo. Porque cristianismo é simples, é só você amar e servir as pessoas. É só você perdoar quem te feriu, quem te magoou e caminhar. Não fica agarrado, não fica com laços de alma, não fica com grilhões preso ao seu passado e muito menos às outras pessoas. Te magoaram, feriram, humilharam, desprezaram. Gente, libera perdão e vamos caminhar. Libera perdão hoje. Se amanhã vier algum sentimento ruim, libera de novo. E se depois vier algum mal-estar, libera de novo. Porque quanto mais você libera, quanto mais você perdoa, mais você é curado, mais você é abençoado. Quem está preso não é quem ofende, é o ofendido, que fica com ódio, com mágoa, com rancor, com sentimento de tristeza, de amargura, com ressentimento do outro que o ofendeu. Então, se você e eu queremos ser livres, nós precisamos liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam. Quando você libera o perdão para quem te ofendeu, você então se torna livre. Por quê? Porque Cristo nos libertou para que nós possamos ser livres. Todo sentimento, tudo aquilo que eu tenho na minha vida, no meu coração, que me traz, que me leva a ter qualquer vínculo com algum sentimento, preste atenção, que não é de paz, não vem de Deus. É como os pensamentos. Todas as vezes que eu tenho um pensamento na minha mente em relação a mim mesmo, em relação às circunstâncias que me cercam, em relação a outras pessoas, todas as vezes que eu tenho um pensamento que perturba a minha paz, eu tenho que rejeitar este pensamento, porque a Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem a meu respeito são pensamentos de paz. Então, tudo que tira a minha paz não vem de Deus. Eu preciso, ao invés de ficar remoendo, ao invés de ficar alimentando e elucubrando coisas, pensamentos, ideias, aquilo, eu preciso rejeitar. E uma vez que eu rejeito, eu experimento a graça libertadora, transformadora, regeneradora, santificadora de Deus, que me leva a experimentar uma experiência de uma vida livre e leve. Livre e leve. Cristianismo nos leva, nos conduz a uma vida de leveza. Peso, carga, ameaça, medo, isso não vem de Deus. Quem tem medo de Deus não conhece a Deus.
Quem se sente uma pessoa debaixo de coação, de pressão no relacionamento com Deus, não conhece a Deus. O nosso Deus é um Deus de liberdade, de leveza, onde você e eu experimentamos a libertação, a vida nova, a regeneração, ganhamos um novo espírito, o Espírito Santo habita dentro de nós, nossa mente é renovada, é transformada, e agora a gente vai viver o melhor deste Pai Celestial a cada dia, em todo o tempo, de maneira intensa, de maneira intencional, de maneira espontânea, voluntária, mas ao mesmo tempo uma decisão. Eu decidi que para a minha vida eu quero leveza no Evangelho. Tudo que vier de peso, carga, não vem de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É alívio. É peso, não vem de Deus. Lutas, tribulações, adversidades, todos nós temos e iremos enfrentar. Venceremos algumas, outras talvez não. Em algumas seremos vitoriosos, em outras talvez sejamos fracassados, não venhamos a ter a vitória que pensávamos, o sucesso, enfim, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Mas uma coisa eu sei, independente do que possa parecer vitória ou fracasso, em todas as coisas Deus vai transformar e todas elas vão cooperar para o meu bem, para o meu crescimento, porque se Jesus foi aperfeiçoado como homem por aquilo que ele sofreu, a Bíblia diz que nós também seremos aperfeiçoados, mas nada pode se comparar, nem o sofrimento, ao que está por vir, a tudo que Deus tem para você e para mim neste novo tempo. Por isso, aproveite que você ainda pode, neste tempo, experimentar esta graça maravilhosa, regeneradora, libertadora de Deus, e desfrute do melhor que Ele tem para você. Por quê? Porque o melhor de Deus sempre está por vir. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que em todo o tempo você experimente a graça superabundante dele.